Namastê, boa noite a todos. Então, hoje é a última parte da série de vídeos sobre o Templo de Salomão construído pela Igreja Universal em São Paulo. Nesse último vídeo eu vou discutir se o Templo de Salomão é o altar de Deus na Terra. É óbvio para quem vem acompanhando que não é. Ele não é o altar de Deus na Terra. Mas a Igreja Universal tem pregado isso. É o que eu já disse para algumas pessoas. Se o templo pretendesse ser um museu ou um monumento, talvez, ele seria menos blasfemo. Mas ele não pretende ser isso. Ele é chamado de santuário, exige-se o silêncio lá dentro, menos dos pastores, que gritam igual gralhas. Que mulheres não usem roupas provocantes, aparelhos celulares não podem ser usados. E em todas as igrejas, nas demais igrejas universal, você encontra quadros com a imagem do templo. Você vê que quase uma devoção ao templo. E nesses quadros estão os versículos de Crônicas ou de 2 Reis. Né? Meus olhos estarão atentos para a oração que se fizer nesta casa. Quem viu o vídeo passado, o Templo de Salomão e o judaísmo, entende que os olhos estavam voltados para aquela casa por conta do lugar onde ela havia sido construída, não para esta casa do Brás. Então já sabe que não é o altar, mas a Igreja Universal tem pregado que ele é um altar. E talvez seja interessante compreender como que, inclusive esta pregação de que ele é o altar de Deus na Terra, num dos vídeos do Edir Macedo ele disse que num dos áudios, aliás, que ele grava todos os dias, que todas as nações e todas as religiões se curvariam perante o seu templo. Né? Ele disse isso. Assim como ele disse que trouxe pedras de Jerusalém para que as pessoas ao tocarem sentissem que estavam tocando no próprio Deus. O próprio templo assume a função de Deus e de altar. Vamos entender o que é esse altar. Antes eu vou dar uma notícia relacionada ao Templo de Salomão e antes vou fazer uma explicação muito breve. Houve um boato malicioso propagado há uns 2 anos atrás, de que eu, acredite se quiser, mestre Aleph, estaria frequentando a Igreja Universal do Reino de Deus. Isso não apenas é absurdo, como é uma mentira descarada. Eu estive recentemente, em dezembro de 2017, em janeiro de 2018, no Templo de Salomão, para presenciar as reuniões, para saber o que acontecia lá dentro e para pegar esses envelopes que são entregues lá dentro. Então, pessoas tentando me difamar, tentando iludir outras, não escolhem os seus métodos. Então, isso nunca vai acontecer. Que isso fique gravado, está registrado para sempre. Isto nunca irá acontecer. Eu tenho plena consciência de quem sou, do que estou fazendo, do que devo fazer e do que aquele lugar é para o Brasil e para o mundo. Nunca aconteceu e não acontecerá. Ok? Então, esclarecido esse boato, vamos ler aqui uma notícia relacionada ao Templo de Salomão, que está no site do Estadão. Isso de 2014. 1 mês e meio após a festa de inauguração, a prefeitura quer exigir da Igreja Universal a construção de 3,5 mil moradias populares para regularizar o Templo de Salomão, que teve as portas abertas com o respaldo de um alvará provisório emitido pela gestão de Fernando Haddad, em 19 de julho, 13 dias antes da abertura. Porque, como vocês sabem, vocês devem lembrar dos recado para os evangélicos, ele foi construído com um alvará de reforma. E assim eles economizaram uma bolada em dinheiro.
a matéria continua dizendo que essa contrapartida foi sugerida pela Secretaria de Licenciamento num documento enviado ao Ministério Público Estadual. O zoneamento onde está o templo foi definido pelo Plano Diretor de 2004 como Zona Especial de Interesse Social, ZEIS. Por isso a área deveria ser reservada à construção de moradias populares, o que não ocorreu. Olha a prosperidade da Igreja Universal à custa dos mais pobres de novo. Né? O Hospital Moriá não atende nem os membros da igreja, não atende nem os obreiros da igreja. A Igreja Universal enriquece, compra banco de Macedo, né? Ao custo dos mais pobres. Com o templo erguido, os vereadores regularizaram o espaço durante a votação do novo plano diretor. Em 30 de junho deste ano, ficou definido que a área não seria mais, desse ano, 2014, não seria mais classificada como ZEIS, em uma tentativa de anistiar a Igreja Universal. Os vereadores maravilhosos, daqui a pouco você vai ver quem são, né, mas acho que você já imagina. A decisão ainda atendeu à pressão de um dos principais grupos do Legislativo Municipal, a bancada evangélica, hoje com 10 representantes em São Paulo, vereadores da bancada em 2014. São vereadores eleitos com o apoio de fiéis da Igreja Mundial, da Igreja da Graça, da Bola de Neve e da Assembleia de Deus, além da própria Universal. Quer dizer, todos da mesma laia. Todos da mesma laia. Podem se criticar, podem fazer cultos diferentes, mas todos estão voltados para o mesmo objetivo. Vamos anistiar a igreja que cometeu um crime, que tirou a possibilidade de 3.500 moradias para construir um palácio que é uma abominação e que exalta apenas um segmento e o ego de um homem. Durante a negociação, todos os vereadores receberam convites para a inauguração do templo, que ocorreu em 31 de julho, com a presença da presidente Dilma Rousseff. Eles falaram aqui da contrapartida, né, que esperavam que a Igreja Universal construísse. Pelas regras do plano diretor em vigor durante toda a obra, a igreja deveria construir conjuntos de habitação social para ao menos 400 famílias. Quando você vê pessoas debaixo da ponte, quando você passar em frente a abrigos, albergues e ver lotados, pense nisso. Se quisesse obter autorização para atuar em área de ZEIS, então tinha que construir habitações para 400 famílias para poder inaugurar o templo. Quem ama Fernando Haddad e Dilma Rousseff, eles participaram dessa sujeira aqui, esperando o apoio da Igreja Universal, que realmente na campanha de Dilma teve, e Haddad esperava esse apoio em São Paulo, só que se ferrou, porque a Igreja Universal lançou a candidatura, né, do PRB. A condição, no entanto, não foi cumprida, e mesmo sem erguer nem sequer uma moradia, como se não tivessem dinheiro, né, a obra do Templo de Salomão foi autorizada em 22 de outubro de 2008. O Ministério Público Estadual investiga se houve irregularidade na emissão das licenças e na construção. Estamos em 2017, nada aconteceu, você sabe para onde vão as investigações no Brasil, né? E depois termina dizendo que o promotor Mauro Ribeiro Lopes se reuniu na segunda-feira com representantes da Igreja Universal na tentativa de assinar um termo de ajustamento de conduta. E a notícia morreu aí. Então, você que acha que o Templo de Salomão é um lugar santo, ou conhece alguém que acha, passa a caminhada do Templo de Salomão para ele saber como é que é. Bom, vamos explicar o altar, né? A Igreja Universal construiu o Templo de Salomão com a ideia de institucionalizar todas as ofertas. Quer dizer, o lugar para onde o dízimo deve ir é o Templo de Salomão. Está escrito isso no livro de Malaquias, né? Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis em ti roubamos, nos dízimos e nas ofertas, vocês são amaldiçoados com essa maldição, trazei os dízimos à casa do tesouro. Então o objetivo era construir esta casa do tesouro. O templo para o qual eram autorizados os envios das ofertas e dízimos, que foi o que eu falei no vídeo passado. Mas a Igreja Universal vinha falando de sacrifício, de altar já há muito tempo. Importante entender o que é o sacrifício
e o que é sacrificado nos altares da Igreja Universal e agora de modo especial no altar do Templo de Salomão. Na música O Perfeito Sacrifício, de Marcelo Crivella, eu não vou ler a música toda, a letra toda, mas eu vou ler pedaços, para você entender o altar. Abraão gerou a Isaque e o levou para o altar. Agora ele tinha o melhor para poder sacrificar. Ouvia a voz do Senhor Jesus me chamando para o altar. Ele passou com a cruz, o sacrifício dele, mas eu não pude passar, pois não tinha o melhor para poder sacrificar. Não estranhe esse versinho de criança de 8 anos. Marcelo Crivella escreve assim: faz gerar em mim, Senhor, o perfeito sacrifício, como Jesus um dia foi gerado em Maria. Minha vida, meu melhor, meu amor muito maior, vou levar meu sacrifício e passar pelo altar. Essa música, O Perfeito Sacrifício, também tem um livro do senhor Edir Macedo chamado O Perfeito Sacrifício. Eu vou ler aqui a página 19 do livro, Edir Macedo falando sobre ofertas. A oferta simboliza Jesus Cristo. Olha que coisa! Sabe quando você dá dinheiro na igreja? Simboliza Jesus Cristo. Olha que coisa mais santa. O pão do católico, a hóstia católica, não representa Jesus Cristo. A Igreja Universal fez uma campanha em Curitiba, no qual eles entregaram hóstias para pessoas levarem para casa. Todos os dias, quando fossem orar, orassem olhando para essa hóstia. E depois eles levariam a hóstia para a igreja para trocar por um pão. E essa era a campanha da troca do pão do mal. Olha que coisa linda. Que respeito, né, eles têm pelas religiões. Entre todos os símbolos, a oferta é a que melhor representa o Senhor Jesus Cristo, pois ele é a oferta de Deus para o ser humano, a fim de que através da mesma, este possa se reconciliar com o Criador. Quando a pessoa entrega uma oferta, está repetindo simbolicamente o que Deus fez ao dar parte de si. A oferta é parte da pessoa, pois carrega consigo o tempo de vida gasto para ser conseguida. Está falando de dinheiro mesmo. Não há dúvida, é dinheiro. O altar da Igreja Universal é onde as pessoas sacrificam sua vida, seu tempo, sua energia, gasta para conseguir dinheiro. A pessoa está representada no dinheiro. É uma sacralização do dinheiro. É uma metafísica do dinheiro. Lembre-se do que eu disse no vídeo Moisés e Salomão, em número 666. Não poderá comprar e nem vender se não tiver o sinal da besta e a marca do seu nome ou do seu número. A Bíblia afirma que Jesus deu o seu sangue para salvar a humanidade. O sangue de Jesus é ele mesmo, sua vida, seu sacrifício. Costumo afirmar que o dinheiro é o sangue da igreja, pois carrega consigo parte das vidas das pessoas, tempo, suor, inteligência e esforço para ser conseguido. Então Jesus derramou o sangue dele na cruz para salvar. Eu me uno a Deus, eu me aproximo de Deus, também derramando meu sangue. E o que é meu sangue? É não martírio, não oração, não jejum, não tudo que a igreja fez ao longo de 2000 anos. É o dinheiro posto no altar. E isso implica a salvação das pessoas. Se você não fizer isso, você não será salvo. Porque na página 46 ele diz: o preço da nossa salvação foi o sacrifício de nosso Senhor Jesus. O que temos de pagar para manter a salvação é a nossa própria renúncia dia após dia. E aí ele menciona Marcos 10, 38 e 39. O que não toma sua cruz e não vem após mim não é digno de mim, que é exatamente o que Marcelo Crivella cantou. Jesus passou com a cruz, mas eu não tinha com o que passar. Essa expressão gerar o sacrifício é algo que é dito na Igreja Universal. Chegou a época de campanha, a mulherada vende o cabelo. E quem é da Igreja Universal para me desmentir? Que até pastores estimulam mulheres de longos cabelos a venderem os cabelos. A ir pra rua vender coxinha, vender caneta, vender doce até de madrugada. Ah, mas até quem trabalha, sim, porque você tem que gerar o sacrifício. Gerar. Como Jesus foi gerado em Maria.
Tomar a cruz e seguir ao Senhor Jesus, bem como perder a vida pela sua causa, é pagar o preço do sacrifício. Então, sem sombra de dúvidas, a Igreja Universal sacraliza e cria uma metafísica do dinheiro. Num outro texto do Edir Macedo, esse é do Edir Macedo, eu vou ler pontos dele, chamado O Valor do Sacrifício. Veja bem, o valor do sacrifício não está no montante de dinheiro que a pessoa deposita no altar. Aí você vê isso e fala, não, tá vendo? Você está acusando injustamente. Observe primeiro o altar, que agora tem um altar oficial, todo o dinheiro tem que ser levado para lá. Mas vamos ver como ele desenvolve isso. Eu vou ler partes, não vou ler o texto todo. Todos podem sacrificar, tanto os ricos como os pobres. Basta crer e estar revoltado. Essa coisa do revoltado levou o Bispo Jadson, que aliás eu tenho até umas informações interessantes sobre o Bispo Jadson, mas vou deixar para uma próxima oportunidade. Pregando no Templo de Salomão, disse que o nome de Jesus não expulsou um demônio que ele tentava exorcizar, mas que a revolta dele expulsou o demônio. A revolta. Eles falam muito disso, a revolta. Aí ele continua. Uma pessoa deu testemunho que deu uma carreta com mais de 5 carros em uma fogueira santa. E também outra pessoa deu testemunho que deu muito menos. Mas o interessante é que ambos foram abençoados. Em termos de valores, há uma diferença muito grande. Porém, as duas pessoas fizeram um sacrifício. O importante é que o Senhor Jesus está sentado no altar, observando como as pessoas estão subindo nele. Entende? Você está subindo, Jesus está olhando. Quanto de dinheiro você está levando? Senão não tem conversa. Senão não tem acordo. Subiu de bolso vazio, é para descer de bolso vazio. Mas subir tem que estar de bolso cheio. Observa o que ele disse no início. Não é que não importa o dinheiro. É que não importa a quantidade desde que você perca. Que seja sacrifício. O encontro da pessoa com Deus se dá no altar. Ou seja, quando você leva o dinheiro, quando você entrega o seu dinheiro, quando simbolicamente você repete o ato de Deus, ao dar Jesus, aí você se encontra com Deus. Quer dizer, isso não só anula a cruz de Jesus Cristo, ou o sacrifício de Jesus Cristo, isso anula, desmorona toda a religião cristã. Porque ele representa o Todo-Poderoso, o altar representa o Todo-Poderoso. Considerando que o altar é o lugar de sacrifício, ninguém deve subir nele de mãos vazias, mas com o verdadeiro sacrifício. Outro texto de Edir Macedo, porque o dinheiro é importante no sacrifício. Tudo isso, você digitar esses textos, vão aparecer no blog dele. O outro significado da palavra sacrifício é renúncia de algo precioso. Interessante que o Jadson, que eu falei agora há pouco, ele tem muitas empresas. Ele tem um patrimônio gigantesco. Com outros bispos, inclusive. Com Guaraci, enfim, outros bispos. O Edir Macedo é dono da Record. E o sacrifício deles? Qual que é o sacrifício que eles fazem? De que algo precioso eles abrem mão? É interessante perguntar. É muito comum ouvirmos as pessoas falarem dentro da igreja que se entregaram de corpo, alma e espírito no altar. Porém, na maioria dos casos, não vemos a resposta de Deus se materializando nessas vidas. Por quê? Temos 2 pernas para nos fazer chegar onde queremos. E aí ele comenta que uma perna é o espiritual e a outra é a perna material. Então ele diz que as pessoas colocam toda a força no espiritual, jejuam, oram, se afastam do pecado, mas temem agir a fé, renunciando no altar o que pertence ao corpo, a alma e o espírito, ou seja, o sacrifício material. Quer dizer, só orar, só jejuar não vai te fazer próspero. Não vai te dar riqueza. Essa renúncia no altar significa ter a consciência de que tudo que temos, casa, carro, dinheiro, filhos, marido, mulher, não nos pertence. Está conosco apenas como um empréstimo que Deus pode nos pedir quando quiser. Olha o exemplo bizonho que Edir Macedo vai dar. Já vimos muitas vezes nos noticiários mãe dando seus filhos para outros adotarem com a alegação de que não tem condições para criá-los. Não tem condição financeira, às vezes até psicológica. Mas você já viu alguma mãe dar uma caixa com milhões de dólares
para alguém alegando que não pode cuidar daquelas pobres notas verdes? Pois é, possível é viver sem filhos, sem marido, sem família, mas não sem dinheiro. Quer dizer, o dinheiro tornou-se o próprio Deus. Pois o ser humano precisa dele para sobreviver. O que nos pertenceu, o que nos pertence e o que nos pertencerá, uma vez entregue no altar, nas mãos de Deus, simboliza o que fomos, o que somos e o que seremos no altar. Então hajam a fé no altar com as duas pernas do sacrifício, espiritual e material. Depois, procure 8 motivos para sacrificar. Bispo Júlio Freitas, que é genro do senhor Edir Macedo. Leiam também O Altar em Ruínas, texto de Edir Macedo dizendo que você tem que reconstruir o altar, ou seja, a sua relação com Deus. Nesse texto ele diz, isso mostra que o começo da mudança não é o fato de ir à igreja, tudo começa no altar. Quer dizer, ir à igreja não muda a vida de ninguém, mas pôr dinheiro no altar, isso sim muda a vida das pessoas. Eu vou dar uma pausa, vou cortar esse vídeo em 2 partes, porque ainda tem alguns pontos que eu quero destacar aqui, e logo, daqui a pouco nós continuamos. Esses vídeos vão ser postados juntos. Então você terminou esse aqui, espera um pouquinho que já vai entrar no ar a segunda parte desse vídeo. Namastê.